Final da tarde já é fraco, né? O pessoal já começou às 8, né? Quer dizer, 9. 9, já está quase 10 horas mais velho do que quando começou, né? Está envelhecendo, nós estamos envelhecendo e eu tenho a honra de encerrar aqui essa jornada, né, a agradecer o convite da Vida Simples, que eu tenho também a honra de ser colunista, para conversar com vocês, uma conversa, assim, uma pausa dramática, porque a Débora não tem ideia do que eu vou falar agora. Acho que ela vai se segurar segura na cadeira. Aliás, a cadeira aqui na frente fica sempre vazia quando é palestra de psiquiatra, né? O pessoal tem medo de psiquiatra, né? Vai que ele olha muito de perto e descobre, né? Tem medo. Mas eu vim falar para vocês que a longevidade é um mau objetivo. A longevidade é um mau objetivo. Agora, a essa hora, porque não falou logo de manhã que eu ia embora para casa, né? Perdi meu sábado aqui atrás, uma coisa que você está falando que é um mau objetivo. Mas vou explicar por quê. Quando eu era pequeno, eu lembro de uma vez eu comentei com meu pai se era bom ser rico. Não que a gente fosse, né? Eu queria imaginar, às vezes eu via o rico e falava assim, nossa, será que é bom ser rico, pai? Será que é bom ganhar dinheiro? E aí meu pai falou um negócio que eu nunca mais esqueci, mas é o que eu não entendi. E eu fui entender bem mais velho. Ele disse o seguinte, o dinheiro é consequência. O dinheiro não pode ser seu objetivo. O dinheiro tem que ser consequência de você fazer alguma coisa com sentido, com propósito, que você gosta. Não falou desse jeito porque eu era pequeno e eu não entendi. Eu só lembro da frase, o dinheiro é consequência. Um pouco mais tarde, eu lembro que eu estava assistindo o Cidadão Kane, né, o filme que todo mundo fala que é legal, então você tem que assistir, porque é histórico. Eu fui lá, né, cumpri meu checklist, eu fui assistir o Cidadão Kane, realmente é um filme interessante, mas tem uma cena, perto do começo do filme, que o Cidadão Kane foi um sujeito que ficou milionário na imprensa e tal, só que no começo ele está ali sendo criado por um tutor, porque os pais deles não estão lá e tal, e aí ele fala alguma coisa, não lembro exatamente o que ele pergunta sobre riqueza, sobre ganhar dinheiro, e o tutor responde, ganhar dinheiro é muito fácil se é a única coisa que te importa. Ou ficar rico é muito fácil se é a única coisa que te importa. Calma, a gente vai chegar na longevidade, calma, a gente vai chegar lá. Mas, mais para frente, eu desenvolvi um hobby. Na pandemia, perto da pandemia, foi coincidência, eu estava começando a ficar interessado, e na pandemia, esse hobby, inclusive, disparou, que eu comecei a observar aves. Comecei a ficar curioso com os passarinhos, eu estava refugiado no interior, como muita gente, e aí, ignorante total, não sabia a diferença de um canário com a galinha. E, estou exagerando, tá, gente? Um canário e uma galinha, eu sabia a diferença, né? Mas do pato e da galinha já ficava na dúvida. Agora, comecei a observar aves, comecei a aprender os nomes, comecei a me interessar, comprei um guia, comecei a realmente desenvolver o hobby. Aí, como consequência, comprei uma máquina fotográfica para registrar ali aquilo que eu observava e tal, fazer um albinho. E teve um dia que eu estava lá, nesse lugar mesmo no interior, e vi um pica-pau anão. E eu estava sem a máquina fotográfica nesse dia. E me passou pela cabeça a seguinte frase, que droga que eu vi esse pica-pau anão agora. Pensando sobre isso depois, tudo que eu estou falando desde o começo fez sentido. Parecia que não fazia sentido nenhum, né? Que eu estou falando de dinheiro, de longevidade. Porque como pode ser um azar eu ver e observar uma ave que eu nunca tinha visto, que eu tinha interesse de ver, uma ave inédita, os robistas, né,
do birdwatching chamam de lifer, quando você vê pela primeira vez ali aquele pássaro. E como que eu podia achar que isso era uma coisa ruim? Só porque eu não podia tirar foto. Porque tirar foto não era o objetivo. Tirar foto era consequência. O meu interesse, o meu gosto, o meu prazer era conhecer, aprender o nome, reconhecer o canto, me distrair. Essa era a essência. A foto era uma consequência. Agora, você vai se empolgando, você vai se distraindo, e a consequência, eventualmente, se torna o objetivo. E quando a consequência se torna o seu objetivo, você começa a se afastar da essência que te levou a buscar aquilo em primeiro lugar. Foi quando até eu fiz um vídeo na época, porque minha profissão é youtuber, né? Eu faço bico de psiquiatra, assim, para ganhar uns trocos. Minha profissão é youtuber. Fiz um vídeo na época no meu YouTube falando como se vende uma alma. E a gente sempre ouve falar, né? Fulano vendeu a alma, o mito de vender a alma. O que é vender a alma? Né? O que você entrega em troca de alguma coisa? Tem uma coisa física para você entregar? Toma aqui minha alma. Para quanto está a alma hoje, hein? Dá para fazer em 3 vezes? Tá? Eu te levo a alma. O que é vender a alma? E aí eu entendi que vender a alma é a gente se afastar da essência daquilo que nos motiva em prol de um objetivo que, no fundo, era consequência. Por isso, o tutor do cidadão Kane disse: ficar rico é muito fácil se é a única coisa que te importa. Porque se o seu objetivo é ficar rico e só, você não precisa se importar com as pessoas, você não precisa se importar com a família, você pode puxar o tapete de quem for, você pode roubar, você pode fazer o que você quiser. Se o único objetivo é ficar rico, você não tem o objetivo de ser um bom cidadão, de seguir as leis, de ser um bom pai, de ser um bom familiar, então você não tem limites. E assim você vende a sua alma. Por isso que o meu pai disse que o dinheiro era consequência. Ele não pode ser objetivo. E por isso eu digo que a longevidade não deve ser um objetivo, mas a longevidade deve ser consequência. Por quê? Se você fizer da longevidade o seu objetivo, meu objetivo é viver mais, eu quero viver mais a qualquer custo, você pode estragar a caminhada que te leva a viver mais. E aí você, na refeição, está contando caloria. E aí você vai dormir uma noite gostosa, que nem o colega falou, e aí você está ligando o cronômetro para saber se está dormindo o suficiente. Aí você dormiu 10 minutos a menos, você já fica estressado, dormi menos do que deveria. E aí você não está comendo aquilo que deveria naquele dia, e você é chamado para uma pizza com a família, e em vez de ver o valor afetivo da comida, você está vendo o valor calórico, e quanto que isso vai aumentar a minha inflamação, meu Deus, isso vai diminuir a minha longevidade. E o valor da caminhada, que é o que dá sentido a gente viver mais. Por que a gente quer viver mais? Para que a gente quer viver mais? Porque tem coisas boas que valem a pena a gente continuar. Eu lembro do meu avô, um dia, isso foi uma cena inesquecível. A gente estava na casa dele, estava ligado lá na TV Cultura, passando uma orquestra. Devia ser Beethoven que estava tocando. O cara fala com desdém na voz. Devia ser Beethoven que estava tocando. Não é isso, gente, com todo respeito. Mas é que eu não lembro. E meu avô disse uma frase que depois eu descobri que o Mário Quintana tinha um aforismo que conversava com ele. Meu avô disse: que pena que a gente vai embora e tudo isso vai ficar. Ou seja, e aí o Mário Quintana diz, né, que perguntaram se ele tinha medo de morrer. Ele falou: não tenho medo de morrer, eu tenho dó. Tenho pena. Porque tem tanta coisa que vale a pena a gente estar aqui para fazer. Porque a gente está aqui desfrutando de uma boa refeição, porque a gente está aqui desfrutando de uma boa companhia, porque a gente está aqui desfrutando de um bom aprendizado, porque a gente está aqui fazendo sei lá o quê. Mas vale a pena. Por isso que a gente não quer ir embora. A gente não quer ir embora porque aqui está legal. E aí você transforma essa experiência legal numa coisa chata.
tudo que a gente viu ao longo do dia de hoje, desde o sono adequado, a programação financeira, a atividade física, a importância das conexões, essa é a essência. E como consequência, porque isso está ligado ao que nos faz humanos, porque isso está ligado à nossa essência como pessoas, como consequência a gente vai viver mais. Mas a longevidade é resultado dessas escolhas saudáveis, dessas escolhas positivas, dessas escolhas que nos tornam mais humanos, mais verdadeiros. E, eventualmente, eu vou dizer, pode acontecer que você tenha uma escolha que não aumente a sua longevidade e você fala, mas eu quero. Um paciente me contou uma história de um parente dele, não era meu paciente, mas era um sujeito bem turrão ali, não se cuidava e tal. E aí ele tinha um diabetes, ele não queria tratar diabetes, porque ele não se importava, e não era uma coisa de depressão, de estar querendo morrer, ele era assim. E aí ele precisava fazer um transplante renal. Ele falou, não vou fazer. Mas se não fizer, você vai morrer. Ele falou, eu morro. Porque eu não vou me cuidar, porque eu não quero, eu sou assim, transplante, vai ter que fazer um monte de coisa, um monte de cuidados, etc. E isso para mim não faz sentido. Isso vai piorar a minha qualidade de vida. Então eu prefiro morrer mais cedo. Eu banco a minha decisão. Não fez o transplante, morreu e bancou a sua decisão. Talvez tenha coisas que sejam importantes para a sua longevidade, que para você não fazem sentido, não conversam com seus valores, não conversam com as suas escolhas, e aí você fala, não, mas o objetivo é viver mais, então eu tenho que fazer isso, que vai tornar a sua vida ruim, porque você está vivendo em desacordo com a sua essência, com as suas escolhas, com aquilo que você quer. É muito difícil a gente parar para pensar se a vida que eu estou levando é a vida que eu quero levar, se a vida que eu tenho é a vida que eu quero ter. Se as minhas escolhas me aproximam ou me afastam da vida que eu almejo para mim. E eu acredito, de verdade, que a maioria das escolhas, de tudo que a gente viu ao longo dessa jornada da longevidade, sejam positivas e ressoem com seus valores e com suas escolhas e sejam legais e vão, como consequência, aumentar a sua longevidade. Mas essa é uma conta que você tem que fazer. Se é isso mesmo que você quer. Porque senão, isso pode entrar na mesma lógica do ganhar dinheiro ou do ter uma carreira bem-sucedida ou de qualquer outra escolha que às vezes a gente faz, porque está todo mundo fazendo, porque as coisas afinal são assim, sem parar para pensar se faz sentido para você. Depois da pandemia, tudo voltou, todos os comportamentos praticamente voltaram aos níveis pré-pandemia. O egoísmo voltou a ser o que era antes da pandemia, o desprezo aos idosos voltou a ser o que era antes da pandemia, mas teve uma coisa que não voltou a ser como antes da pandemia, que é sair para passear. Atividades dentro de casa ou atividades fora de casa. Aumentou muito a atividade dentro de casa e isso se manteve em níveis maiores do que era pré-pandemia. Não voltou ao que era antes. E eu tenho uma hipótese. Porque a sociedade tem pessoas extrovertidas e introvertidas. Pessoas que gostam da muvuca, que gostam da Vila Madalena e que vêm e que tem a sua energia renovada pelas pessoas. E tem gente como eu que tem aflição disso. Aflição. Eu gosto muito de falar com todos vocês, mas com cada um de vocês em fila é difícil. A gente vai ter um momento agora. Alguém me deu bronca? Não, mas é exato, a gente vai ter um momento de autógrafos e de lançamento do livro aqui, O Sofrimento Não é Doença, e vai ser um prazer sorrir e autografar para todos, mas eu vou cansar, porque isso me drena energia, de verdade, mas vai ser um prazer. Não deixe de comprar o livro por causa disso, né? Por favor. Não é uma boa desculpa. Mas a nossa sociedade privilegia os extrovertidos. Você tem que se comunicar, você tem que falar, você tem que se envolver, você tem que ir na happy hour, você tem que mostrar sua cara.
E muitas pessoas, eu tenho certeza, é a minha hipótese, tá? Não foi testada, mas é a minha hipótese. Muitas pessoas iam e faziam, iam no happy hour, iam nas festas, iam no amigo secreto, odeio amigo secreto. E as pessoas, aliás, spoiler do artigo de dezembro, eu odeio amigo secreto, tá? Artigo de dezembro na vida simples, estou dando spoiler para vocês. E aí as pessoas pararam de sair na marra, e teve gente que falou, caramba, por que eu estava saindo então? Eu estou muito mais feliz aqui, assistindo minha série, com a minha família aqui, jogando jogo de tabuleiro, sei lá, lendo. Para que eu ficava saindo? Porque a gente vai, muitas vezes, no movimento de, é assim que as coisas são. As pessoas saem, as pessoas trabalham para ganhar dinheiro, para subir na carreira, e você vai nessa, e você nem sabe se isso faz sentido para você, e agora a gente tem que viver muito. Não, a gente não tem que viver muito. A gente pode viver muito. Mas eu só estou chamando a atenção que isso tem que ser uma escolha. E eu encerro com uma história que eu acho muito, muito interessante, e eu conto sempre essa história, de uma pesquisa que foi feita, metade do século XX, um psicólogo chamado Harry Harlow, ele queria estudar as relações, o apego, né, o que era importante para a nossa sobrevivência. E aí, era uma experiência até cruel, hoje em dia provavelmente não seria aprovada por um comitê de ética, mas o que ele fazia? Ele tinha lá, ele fazia estudo com macacos rezos, macacos, né, bem evoluídos mentalmente, e ele pegava os filhotes recém-nascidos e separava das mães. E aí colocava em jaulas, ele criou 2 jaulas, na verdade uma jaula, depois ele dobrou em 2, mas uma jaula que tinha 2 manequins, 2 falsas mães. Uma era uma estrutura de madeira e arame, meio que nem esses manequins de loja desmontado, com uma madeira. Tinha leite. E a outra era uma manequim ali feita com tipo um carpete, um tapete fofinho, só que sem comida. E a hipótese dos pesquisadores era que os macaquinhos iam privilegiar a macaca que tinha comida, porque, afinal de contas, a comida é essencial para a sobrevivência. Sem comida, a gente não vive. E, para surpresa deles, eles perceberam que o macaquinho era bem esperto, ele ia lá, pegava o leite rapidinho, mas já enchia a pança, voltava para o colo da macaquinha, da manequim aconchegante. Tá, mas aí até eu, né? Aí vamos lá, mato minha fome e vou ficar quentinho na cama. Eu faço isso até hoje, de final de semana, Daniel. Vou lá na cozinha, como e fico na cama. Só que ele depois falou, bom, então precisamos tirar a prova, né? Se isso é melhor ou não. E aí ele separou e colocava alguns macacos só com a manequim com uma madeira e outros só com aquela fofinha. E anotava a reação dos filhotes. E perceberam, pelos parâmetros que eles anotavam, que os macacos que estavam passando fome, mas tinham acolhimento, estavam menos estressados e evoluindo melhor do que aqueles que tinham alimento, mas não tinham acolhimento. Eu penso na longevidade um pouco assim. Aliás, eu penso a medicina dessa maneira, eu penso a cura das doenças dessa maneira. A gente, às vezes, acha que o nosso objetivo é viver mais, é ficar livre da doença, é ter a cura, é ter o melhor remédio. Mas na hora do vamos ver, na hora que você adoece, Deus o livre, bate na madeira, não quero que você adoeça não, mas na hora que acontece, a gente quer a cura, a gente quer o remédio, a gente quer ficar bem para viver mais, mas a gente quer acolhimento. A gente quer conexão. A gente quer olho no olho, a gente quer um abraço, a gente quer a mão dada. Porque é isso que dá sentido para a nossa existência. O que dá sentido para a nossa existência não é o quanto a gente vive, mas é o quanto a gente vive. Não é o quão longo, mas é o quanto de vida que a gente tem ao longo de todos esses anos. E a essência do que nos faz humano é a relação, mesmo para mim, que sou um introvertido contumaz, sou recompensado pela conexão humana.
Então eu acho que a gente tem que colocar tudo o que a gente vê hoje em prática. Eu acho que a longevidade, ela é algo... Bom, primeiro que é algo que veio para ficar, né? A longevidade veio e depois da vacina e saneamento básico, todo mundo, e ainda mais com gente nascendo cada vez menos, a gente vai ficar tudo velho mesmo, vai ficar a sociedade velha. Beleza, como nós vamos lidar com isso? E o que nós vamos querer fazer nesse momento? Eu acho que se cada um de nós fizer esse exercício de pensar quem eu sou, qual é a vida que eu quero viver, as escolhas que eu estou fazendo agora se alinham com a vida que eu quero viver, certamente muito do que a gente viu hoje vai estar alinhado com os nossos valores e a gente então, como consequência, vai ter uma vida mais longa, mas mais do que isso, uma vida longa que vale a pena ser vivida a cada um dos dias. Queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer a atenção de todos vocês. Convido todos para receber aqui a Débora para fazer o encerramento, mas depois, antes de ir embora, passa lá, compra o livro. Eu vou sorrir para a sua foto e vou fazer um autógrafo. Gente, obrigado.